Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui novamente com os irmãos nessa sexta-feira, iniciando aqui, tendo o nosso final de semana. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês e vamos aqui dar continuidade em nossos estudos aqui da palavra do Senhor. Mas antes eu convido aos irmãos a gente tirar um período de oração. E se você tiver algum pedido que queira fazer, pode escrever aí nos comentários que vamos procurar orar pelos irmãos também. E eu tenho aqui dois pedidos de oração. Um é que nós continuemos a orar pelo nosso irmão Wilson Aguiar. Então ele vai passar por alguns procedimentos cirúrgicos, então que os irmãos anotem aí o nome dele, esteja orando pelo nosso irmão Wilson Aguiar. E o outro pedido é pela minha avó, Dona Braulia. Então eu gostaria que os irmãos também anotassem aí o nome dela, minha avó, Dona Braulia, e esteja orando por ela, porque ela está passando por um problema de saúde, um problema de coluna. Então os irmãos orem pela vida dela, pela saúde dela, pela vida espiritual dela. Então, minha avó Braulia aí. Vamos estar orando então? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas a nós, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa sexta-feira, escutando um pouco mais da sua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor se agrade em nos abençoar mediante a sua palavra e traga, Senhor Deus, em nossas vidas transformações que nós precisamos, que a cada dia mais possamos nos despojar do velho homem e nos revestirmos de Jesus Cristo, sempre andando aqui em obediência ao Senhor. Lembramos a Ti também de nossos irmãos, rogamos a Ti pelo nosso irmão Wilson Aguiar, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando ele, abençoando toda a sua família. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pela saúde dele e também de toda a sua família. Abençoe ele na questão também dos procedimentos cirúrgicos que ele precisará passar. Abençoe os médicos que ele terá contato. Que o Senhor esteja na direção de tudo, trazendo consolo, conforto para o seu coração. Rogamos a Ti, Senhor Deus, pela minha avó, Dona Braulia, que o Senhor esteja também abençoando a ela. Rogamos a Ti que o Senhor traga cura para a sua vida, para o problema de coluna que ela tem passado. Alivie, Senhor Deus, as suas dores e que a cada dia mais o Senhor abençoe a sua vida e que ela também possa ter esse conhecimento cada dia mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha oração que eu lhe faço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos dar aqui continuidade em nosso estudo. E aqui eu gostaria de trazer o nosso último tema daquela pequena série que nós estamos estudando sobre a obra de Cristo. Então, a obra de Cristo e as consequências que isso trouxe em nossa vida. Então, nós estudamos um pouco sobre a regeneração, vimos também sobre a redenção, que nós somos libertos do mercado de escravos, vimos sobre a substituição, que Jesus Cristo ele foi o nosso substituto ali na cruz. Também vimos sobre a justificação, que Deus nos declarou justos quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Vimos também sobre a santificação, é um processo que todo crente ele começa a passar. Desde o momento da sua conversão, ele passa por esse processo de santificação, que é um processo de purificação, onde cada dia mais nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Vimos também ali sobre a intercessão, que Cristo hoje lá no céu está intercedendo por nós. E o Espírito Santo que habita dentro de todo crente também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vimos também sobre um outro tema, que foi a ressurreição. Então, uma promessa que nós temos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Então, ele ressuscitou, nos trazendo essa esperança que um dia nós também seremos ressuscitados para encontrar Jesus Cristo nos ares. Vimos também sobre a expectação, que hoje, como Igreja de Jesus Cristo, nós estamos vivendo na expectativa da volta de Jesus Cristo para nos libertar e nos livrar desse mundo pecaminoso, onde nós adentraremos ao céu, ali em perfeita paz e harmonia com a divindade. Então, nós estamos nessa expectativa e também, na última live, estudamos sobre a manifestação. Na manifestação de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, nós também seremos manifestados diante dele lá no tribunal de Cristo. E outra coisa que será manifestada ali será as nossas obras. Nossas obras serão manifestadas e ali, no análise das nossas obras, onde elas serão julgadas, nós ou perderemos galardões ou ganharemos galardões. Então ali as nossas obras serão analisadas, serão julgadas por Jesus Cristo.
Então a nossa vida de fidelidade aqui na terra terá consequências lá no céu também. E hoje, meus irmãos, para encerrar esse tema, eu gostaria de tratar sobre o assunto da glorificação. Então, uma bênção futura que nós estamos esperando também é a glorificação, que seria a salvação completa. Na vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, nós seremos glorificados juntamente ali com Jesus Cristo, e esse é o tema que nós vamos tratar hoje sobre a glorificação. Aos temas passados, se você não acompanha algum deles, você pode entrar aí no site da igreja aí e buscar esses temas para você acompanhar essa pequena série de estudos sobre a obra de Jesus Cristo e a consequência dessa obra na vida de todo crente. E agora nós vamos tratar desse tema sobre a glorificação. Meus irmãos, a palavra glória, ela tem vários significados na Bíblia. Vamos ver alguns exemplos dos significados diferentes que a palavra glória ela é apresentada na Bíblia. Olha só, o primeiro exemplo está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. E olha só como a palavra glória, nós podemos entender essa palavra. Diz assim: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A palavra gloriar-se, aqui a palavra glória, ela tem realmente o sentido de jactância. É o sentido de se gloriar, ter orgulho de Deus. Perceba que não está falando aqui de uma vanglória, a pessoa que se gloria de si mesmo. Não, a glória que está falando aqui é de se gloriar, de se orgulhar de Deus por tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus é. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aquele que se orgulhar, orgulhe-se em Deus e não em você mesmo. Então, a palavra glória nesse versículo aqui tem esse sentido de jactância, de orgulhar-se. Olha só um outro versículo que vai trazer um outro significado, uma outra interpretação da palavra glória. João, capítulo 17, versículo 5. E aqui é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Esse texto diz assim: e agora, glorifica-me. Olha a palavra glória aqui aparecendo. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha só, a palavra glória sendo usada por Jesus Cristo e ele na sua oração falando, glorifica-me a mim com aquela glória que eu tinha antes que houvesse mundo, antes que eu descesse aqui para a terra. A palavra glória aqui significa ausência de limitação. Quando Jesus Cristo se fez homem, ele se esvaziou, ele se limitou dentro de um corpo. E agora ele estava orando porque ele sabia que estava prestes a voltar para o Pai, ele estava fazendo esse pedido. Aquela glória que eu tinha e que eu me esvaziei quando desci aqui, eu quero essa glória também, eu quero usufruir dessa glória que eu tinha. Então aqui, essa palavra glória significa ausência de limitação, significa o esplendor da deidade que Cristo teve que se esvaziar quando ele desceu aqui para a terra. Um significado diferente da palavra glória. E também temos um outro sentido ainda da palavra glória. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41, e nós vamos ver a palavra glória trazendo um outro sentido aqui ainda. Diz assim 1 Coríntios 15, 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. E aqui a palavra glória significa isso, esplendor significa intensidade de uma luz brilhante. Então o sol ele tem a sua luz, a sua radiação, isso é a glória do sol. A lua também tem a sua luz, a sua radiação, bem menor do que o sol. Então, a glória do sol, nesse sentido, é maior do que a glória da lua, porque o sol emite mais luz do que a lua. Então, a glória, nesse sentido aqui, nesse versículo, tem o sentido de resplandecer uma luz brilhante. Foi essa mesma glória que os discípulos, lá no Monte da Transfiguração, presenciaram de Jesus Cristo. Jesus Cristo manifestou no Monte da Transfiguração a sua glória, manifestou ali que ele era divino. E de que maneira ele manifestou? Quando o seu corpo começou a brilhar, começou a irradiar uma luz brilhante. Então foi essa glória que eles viram, aqueles discípulos viram no Monte da Transfiguração.
Então, note que a palavra glória existem vários significados ou vários sentidos para ela, dependendo do contexto onde ela está inserida aqui na palavra de Deus. Mas o que nós vamos estudar sobre glorificação, nós vamos estudar a glória que nos espera. A glória que espera cada crente e nós estamos esperando essa glorificação. E a palavra glória, nesse sentido que eu quero trazer, né, que nós estamos esperando a glorificação, nós estamos esperando todas as bênçãos celestiais a serem usufruídas por nós. Então, esse é o significado da palavra glorificação. É tudo que nos espera no céu. Então, todas as bênçãos que Deus nos deu sendo usufruídas por nós. Nós já sabemos que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas talvez ainda nós não estamos usufruindo de todas as bênçãos. Apesar de termos ela, nós ainda não estamos usufruindo de todas elas. Para nós fomos prometido a separação completa do pecado. Hoje nós ainda vivemos na presença do pecado, mas é uma bênção que nós só iremos usufruir na glorificação, quando nós seremos arrebatados e aí sim separados eternamente do pecado. Então perceba que existem bênçãos que nós já temos, mas ainda não podemos usufruir, porque ainda não chegou o tempo certo de usufruir dessas bênçãos. E olha só, 2 versículos da palavra de Deus para a gente fazer uma introdução e adentrar nesse assunto da glorificação, o que nos espera no porvir. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, dizem assim para nós: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha só, 2 versículos aqui que trazem muita informação para as nossas vidas. As bênçãos de Deus sendo derramadas por nós. Vamos aqui rapidamente, passo a passo, para que a gente possa entender melhor este versículo. Esse versículo fala que Deus nos conheceu de antemão. Então está escrito isso aí nesse versículo aí. Deus, ele nos conheceu de antemão. O que significa Deus já nos ter conhecido de antemão? Aqui está falando da presciência de Deus. Deus, na eternidade passada, antes mesmo de fazer toda a sua criação, antes mesmo de fazer o universo e o mundo, ele já sabia quem eram as pessoas que se arrependeriam, que se entregariam a sua vida a Jesus Cristo. Ele já sabia quem eram as pessoas que ia crer e quem ia rejeitar a Jesus Cristo. Isso é conhecer de antemão, significa presciência. Deus, ele é onisciente e ele sabe de todas as coisas que vai acontecer e ele também já sabia que você um dia creria no sacrifício de Jesus Cristo, que você, mediante o evangelho, seus olhos seriam abertos para enxergar o quão pecaminoso a sua vida é e que você precisava de um Salvador e você aceitaria Jesus Cristo. Isso é conhecer de antemão. Ele já sabia na eternidade passada que você aceitaria a Jesus Cristo. Depois o versículo fala que Deus também ele nos predestinou. Depois de conhecer de antemão, nós fomos predestinados. E, meus irmãos, que fique bem claro, predestinação não tem nada a ver com ser predestinado para ir para o céu ou ser predestinado para ir para o inferno. A palavra de Deus não apoia isso e ela não traz essa interpretação que a interpretação calvinista tenta trazer para nós. Então, na palavra de Deus, você não vai encontrar nenhum versículo dizendo que Deus predestinou algumas pessoas para ir para o céu e outras pessoas para serem lançadas no inferno. Predestinação não tem a ver com essa questão da salvação, mas o texto aqui é bem claro que todo crente ele foi predestinado para ser conforme à imagem de Jesus Cristo. Predestinação significa que todo crente ele está predestinado para um fim de ser igual a Jesus Cristo, ser parecido com Jesus Cristo. Isso significa predestinação. E Deus ele predestinou todos esses a quem de antemão ele já sabia que creriam nele, predestinou para ser iguais a Jesus Cristo. Perceba que predestinação não é ser lançado no inferno e não é ser jogado também no céu.
predestinação não tem a ver com o destino eterno, nesse sentido de ir para o céu ou ir para o inferno. Mas predestinação tem a ver com o destino eterno da pessoa ser parecida com Jesus Cristo. Então, todo salvo é predestinado para ser igual a Jesus Cristo. Então, é uma esperança para você. Você olha talvez para a sua vida, olha as suas falhas, o quão pecaminoso você é, você que já é crente em Jesus Cristo, mas você pode se alegrar, porque você foi predestinado por Deus para ser transformado igual a Jesus Cristo. E lá na glória, essa promessa se cumprirá cabalmente, se cumprirá totalmente, onde nós nos pareceremos com Jesus Cristo. Então o texto fala que Deus nos conheceu de antemão, Deus ele nos predestinou e depois o texto fala que Deus ele também nos chamou. Esse chamamento é mediante o evangelho de Jesus Cristo. Quando você ouviu da mensagem do evangelho, você foi chamado por Jesus Cristo para aceitar a Jesus Cristo. O chamado dele é geral. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas somente aqueles que vão até Jesus, aqueles que abrem a porta do seu coração a Jesus, aqueles que aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, somente esses usufruirão das bênçãos da salvação. Então, se a pessoa rejeitar ao chamado de Jesus Cristo, ela não receberá a bênção da salvação. Mas quando a pessoa ela ouve a mensagem do evangelho e aceita essa mensagem, ela recebe a bênção da salvação. E Deus ele nos chamou mediante a mensagem da pregação. Nisso você pode se lembrar do dia da sua conversão. Como que foi o dia da sua conversão? E você vai perceber que a mensagem do evangelho ela foi te chamando até que você aceitou essa mensagem do evangelho. Então, Deus ele nos conheceu de antemão, Deus ele nos predestinou para sermos iguais a Jesus Cristo, Deus nos chamou mediante o evangelho e o texto também fala que Deus nos justificou. Meus irmãos, justificação significa que nós fomos declarados por Deus justos. Então, quando Deus nos vê, ele nos vê na pessoa de Jesus Cristo. Nós fomos declarados justos por Deus. E essa justificação não vem através dos nossos esforços, não é através da nossa competência, não é através de nada da gente, mas foi uma declaração de Deus que nos declarou justos porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. Então, justificação não é uma conquista sua, mas é um presente dado por Deus para você. Nisso você pode lembrar um exemplo da história de Noé. Quando Deus falou para Noé construir a arca, ele não disse para Noé colocar alguns pregos do lado de fora e quando o dilúvio viesse, ele tinha que ficar do lado de fora se agarrando até que o dilúvio passasse. Se ele conseguisse se esforçar com a sua família, pendurado lá de fora da arca, naqueles pregos, ele então seria salvo. Mas isso dependeria do esforço dele. Note que salvação não é isso. Salvação é de graça. Deus convidou a Noé para entrar dentro da arca juntamente com a sua família. Eles estavam totalmente em segurança. Note que a salvação não é através do seu esforço, mas é um presente dado por Deus. E é assim que a justificação é uma declaração de Deus, onde ele te declara justificado por meio do sacrifício de Jesus Cristo, porque você depositou a fé nesse sacrifício. Mas não é uma conquista sua, não é algo que você merece, não é uma meritocracia. E o texto ele continua falando, depois que Deus nos conheceu de antemão, nos predestinou, nos chamou e nos justificou, o versículo agora fala que Deus nos glorificou. Meus irmãos, olha só, Deus já olha para nós e vê uma obra completa. Ele já olha para nós e enxerga uma salvação completa, de tão certeza que essa salvação é para nós. E aqui nós podemos saber que a certeza da glória futura. Nós estamos esperando a glorificação. Aos olhos de Deus é como se essa glorificação já tivesse acontecido, tanto que o texto coloca no passado. Deus nos glorificou, mas nós estamos aguardando essa glorificação, onde no arrebatamento da igreja nós subiremos e não teremos mais contato com o pecado, seremos transformados à imagem de Jesus Cristo e estaremos usufruindo juntamente com Cristo de todas as bênçãos que o céu ele traz para nós. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui um pouco sobre a glorificação que a palavra de Deus ela nos mostra. Então, você
tendo essa obra perfeita de Jesus Cristo que realizou ali na cruz e toda a consequência que essa obra traz para a nossa vida, você tem motivos de se alegrar. Independente das dificuldades que você esteja passando. Seja qualquer que for a dificuldade, você pode se alegrar nessa salvação completa que Cristo traz para nós. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, diz assim para nós: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus irmãos, o texto ele é bem claro em dizer que enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos passar por provações, nós passaremos por tentações, nós passaremos por dificuldade, mas essas dificuldades não podem entristecer a nossa vida, porque nós temos uma alegria que é muito maior, a alegria da salvação em Jesus Cristo. E nós só estamos agora na expectativa da manifestação de Jesus Cristo para trazer essa salvação completa, onde lá no céu nós seremos glorificados na presença de Jesus Cristo. Olha só, independente das dificuldades que você esteja passando, você pode se alegrar nessa salvação de Jesus Cristo. Talvez você esteja passando neste momento pelas dificuldades das doenças. As doenças talvez travando a sua vida, querendo trazer tristezas para a sua vida diária. Talvez os problemas que você esteja passando seja com relação à igreja local que talvez você esteja frequentando ali presente. Talvez os seus problemas sejam problemas familiares, problemas dentro da família, problemas com parentes. Talvez os problemas que você esteja passando sejam problemas financeiros, que ali tentam tirar a sua paz, trazendo preocupação, ansiedade para a sua vida. Talvez seja qualquer outro tipo de problema que esse mundo ele traz para nós. Mas saiba de uma coisa, que nada disso pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós, a glória que nos espera no céu. Os seus problemas, diante desta glória, a salvação completa que nos aguarda, nos espera, eles são bem pequenos, porque a glória que nos espera e nos aguarda no céu é muito maior e não tem nada como comparar com elas. Olha só um outro versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha só que como o versículo ele compara os nossos sofrimentos que você esteja passando neste momento, para nós eles são grandes. Só que quando comparado com a glória eterna, é um sofrimento leve, momentâneo, um sofrimento pequeno, porque a glória eterna tem um eterno peso de glória. E essa salvação completa que nós estamos esperando, na expectativa da volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, estes sofrimentos que você esteja passando agora, Deus ele pode transformar em bênçãos. Uma coisa que nós devemos gravar em nossa mente. Deus ele é perito em transformar maldições em bênçãos. Ele é perito nisso, em transformar problemas em nossa vida, em tirar desses problemas coisas boas em nossa vida. Então, todo problema que você esteja passando na sua vida hoje, Deus ele pode usar, ele tem esse poder de usar essa situação ruim, já que você está passando por essa situação, e tirar dessa situação coisas boas para as nossas vidas. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, e perceba se não é isso que a palavra de Deus nos ensina, que Deus ele é perito em transformar maldições em bênçãos. Diz assim esse texto: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós,
destinado a provar-vos. Então o versículo está falando, sendo bem claro, que um fogo ardente vai surgir no meio de nós. Problemas, dificuldades, tribulações, provações vão aparecer em nossas vidas. E olha só o que o versículo ele continua dizendo. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Meus irmãos, Deus ele transforma problemas em bênção. Ele usa dificuldades que nós estamos passando para provar cada dia mais a nossa fé e purificar a nossa fé. Então, os problemas que você esteja passando com relação a doenças, com relação a problemas familiares, problemas financeiros, problemas na igreja, problemas espirituais, Deus está usando esses problemas para afinar a cada dia mais a sua fé, para que você seja cada dia mais dependente de Deus e menos dependente de você. Que aquela verdade de João Batista seja real na sua vida, que a cada dia mais ele cresça e que eu venha diminuir. E os problemas são usados também para isso, os problemas que nós passamos em nossa vida, para que a cada dia mais Cristo cresça em nossa vida e eu venha a diminuir, para que cada dia mais eu dependa mais de Cristo e menos de mim. Deus usa as dificuldades para provar as nossas vidas, para nos purificar e trazer ali uma afinação da nossa fé para que a gente dependa mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele manifesta o seu desejo de nos revelar toda a sua glória. Nós estamos aguardando a glorificação. Então, o final da salvação seria a glorificação. E ele manifesta esse desejo, ele quer manifestar toda a sua glória para nós e também de nos fazer participantes da glória que a ele pertence. Olha só na sua oração o que Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo 24, na sua oração sacerdotal. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, Jesus Cristo ele manifestou esse desejo. E na sua oração sacerdotal ele disse, olha, eu quero que esses aí que me seguem estejam para sempre comigo. E eu quero manifestar a minha glória, a glória que o Senhor me deste a mim. E na manifestação de Jesus Cristo, nós veremos a sua glória e seremos participantes também dessa glória. Meus irmãos, então, que possamos ter essa certeza de que hoje nada pode nos separar do amor de Deus. E que um dia nós veremos a sua gloriosa manifestação, que possamos ter essa imensa certeza em nossa vida. Gostaria de ler com você um último texto que está em Romanos capítulo 8. E nesse texto que você possa se alegrar, independente das dificuldades que você esteja passando, tenha certeza que você verá a manifestação gloriosa de Jesus Cristo e será participante dessa glorificação. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, diz assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, a glória que nos espera. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Você acha que Deus agora não vai dar todas as coisas para você, sendo que ele já deu Jesus Cristo para morrer na cruz, o seu filho para morrer na cruz pelos seus pecados? E o versículo continua: Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Note bem, Jesus Cristo, ele morreu por você, e ele morreu pelos seus pecados, e ele venceu a morte ressuscitando. Hoje ele está no céu, ali intercedendo pela sua vida. Se você aceitar a Jesus Cristo, você receberá toda esta bênção da salvação na sua vida, porque ele morreu pelos seus pecados e ele também ressuscitou. E o versículo continua, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Então, Paulo ele começa a falar, será que as coisas naturais podem nos separar do amor de Cristo? Será que as dificuldades que você esteja passando, as doenças que você esteja passando, problemas financeiros que você esteja passando, será que isso é prova de que Deus não ama mais você? Perceba bem, nada disso nos separará do amor de Cristo. Independente das lutas diárias que você esteja passando, Deus ele continua te amando. E ele expressou especialmente o seu amor através de Jesus Cristo, pelo fato dele ter morrido ali na cruz, sendo nós ainda pecadores. E olha só como esse texto termina, versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem coisas naturais, nem coisas sobrenaturais podem separar você do amor de Deus. E esse amor está firmado na pessoa de Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, fale aí dentro do seu coração: Jesus, salva-me. Todo aquele que invocar a Jesus Cristo, esse será salvo. É a promessa de Deus em nossas vidas. Clame a Jesus Cristo por salvação e tenha certeza que Ele entrará no seu coração e fará habitação eterna dentro de você. Deus ele oferece essa salvação gratuita. Basta apenas você receber a Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Saiba disso. Ele te amou tanto que morreu ali na cruz pelos seus pecados, né? E ele também ressuscitou. E hoje ele está no céu, de braços abertos para receber você. Basta apenas você dizer: Senhor, salva-me. Salve a minha vida, eu aceito ao Senhor como Salvador da minha vida. Receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E nós, crentes em Jesus Cristo, nós estamos esperando agora a glorificação. É uma promessa que nós temos e um fato que acontecerá futuramente. A glorificação da sua igreja juntamente na manifestação de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas, por esse estudo que o Senhor também nos tem dado, pela sua maravilhosa obra ali na cruz, que trouxe boas consequências para as nossas vidas, nós que aceitamos ao Senhor como Salvador de nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela promessa da glorificação, que é tão certa que o Senhor já vê como se tivesse já acontecido. E obrigado, Senhor Deus, por todas essas bênçãos que nos aguarda na nossa morada celestial. Aumente a cada dia mais a nossa alegria mediante essas profecias que nós temos na palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus continue, então, abençoando a vida dos irmãos e que os irmãos também continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.